tudo é fruto de muito trabalho, do penoso trabalho que nós estamos colhendo, sem fugir 1 milímetro daquilo que tu colocaste em nossas mãos. Ministério Apostólico Ágape para as Nações, MAPA. Somos uma igreja localizada no bairro da Vila Brasil, em São Luís do Maranhão. Somos uma igreja contagiante e que traz uma motivação impressionante, fruto da visão dos seus líderes, que ensinam a valorização das pessoas e busca da comunhão. Desde a sua organização, a igreja tem priorizado o movimento de oração e evangelismo. Outra característica marcante é o amor pela cidade, pela qual oramos, realizamos marchas e atos proféticos, e também ungimos pontos estratégicos da cidade, assim como também a sua responsabilidade com a intercessão pelas nações. Antes, Igreja Batista Ágape, hoje Ministério Apostólico Ágape para as Nações. A data da sua fundação foi em 16 de março de 1996, primeiramente com o nome Primeira Igreja Batista em Vila Brasil, e depois foi mudado para a Igreja Batista Ágape. A igreja nasceu com 23 membros, dos quais 12 membros eram oriundos da Igreja Batista Novo Alvorecer. Atualmente o MAPA contém aproximadamente 2.000 discípulos, que traduz uma história de muita determinação, coragem, oração, fé e muita dependência de Deus. O seu primeiro pastor continua até hoje, apóstolo José de Jesus Leitão Marreiros, auxiliado sempre pela sua esposa, apóstola Zilda Gonçalves Marreiros. A Igreja Batista Ágape permaneceu ligada à Convenção Batista Maranhense até o ano de 2012. Em 2008, com cerca de 308 discípulos, a igreja adotou a estratégia da visão celular no modelo dos 12. E a partir daí, teve-se um crescimento maravilhoso. Porém, não foi fácil, pois a igreja está situada na periferia da cidade, onde antes ninguém queria ir, pois naquela época não tinha nenhuma infraestrutura urbana. As casas eram de taipa, não havia asfalto, não tinha água e nem tinha luz. Mais de 40 terreiros de umbanda, mais de 100 bocas de fumo, com um alto índice de criminalidade, onde se matavam 3 por dia e deixavam mais 3 para o dia seguinte. Essa era a realidade da Vila Brasil. Todos os dias o bairro estava nos noticiários policiais. A partir das 19 horas não entrava nem carro nem moto. E foi nesse contexto obscuro que a Igreja do Senhor se estabeleceu e enfrentou algumas dificuldades para prosseguir. Foram convocados outros pastores antes do apóstolo Jesus, que não aceitaram nem conversar. E quando a comissão de irmãos responsáveis em procurar um pastor colocou o nome do então pastor Jesus, era também uma incógnita, pois ele estava como copastor na Igreja Batista do Cordeiro de Deus. Porém, deu tudo certo. O homem aceitou seu pastor visitante para preparar a organização da igreja, e no dia da organização ele recebeu uma carta convite para que se tornasse o pastor definitivo, e esta carta mudou toda a história da Vila Brasil. Claro, ele aceitou, pois Deus já havia confirmado em seu coração que ali seria sua caminhada no ministério pastoral. No ano de 2012, o pastor José de Jesus Leitão Marreiros foi levantado apóstolo pela Coalizão Apostólica Mundial. A igreja já havia crescido em números e mudado até de endereço, pois saiu da rua 24 de fevereiro para a rua Josemar Pinheiro, no mesmo bairro. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção Maranhão, não aceitou a questão do apostolado e mandou um documento para o pastor Jesus, lhe desligando da mesma. Com isso, a igreja mudou de nome, deixando de ser Igreja Batista Ágape para Ministério Apostólico Ágape para as Nações. O crescimento da igreja
impôs a necessidade de ampliação do templo, que iniciou com a compra de um terreno ao lado, e uma grande reforma deu início. Posteriormente, adquiriu um outro terreno na frente da igreja, onde hoje funciona a parte administrativa, o Centro de Ensino Avançado em Teologia, o seminário e 2 auditórios, sendo um para a Igreja da Criança. A igreja, em constante crescimento, aumentou a demanda de realização de encontros, e a dificuldade de locais para realizar os mesmos se tornou frequente. Vista disso, a família Marreiros doou um sítio de sua propriedade na zona rural de São Luís, no bairro do Quebra-Pote, onde hoje funciona o Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento de Líderes Agapam. É um lugar espaçoso, fruto de um grande ideal, de um grande sonho, de muita fé, que tem se realizado nas vidas dos discípulos. Hoje o local tem 11 alojamentos, cozinha industrial, 2 refeitórios, parque aquático com piscina para adultos e crianças, um adoratório para 400 pessoas, um campo society e quadra de voleibol. Chega o momento de estender as tendas. Os trabalhos missionários realizados em alguns bairros de São Luís têm avançado, e a partir de 2020 é prevista a inauguração de uma igreja na comunidade Bom Jardim. Outros 2 terrenos são adquiridos para construir nas comunidades Vila Nova e Itajaçuaba. Tem também uma igreja em conclusão no Quebra-Pote e outra em andamento na comunidade Arraial. No Residencial Ribeiro, o trabalho acontece em uma casa adquirida pelo MAPA, e na comunidade da Vila Esperança e do Rio Grande já tem um terreno para iniciar a construção de mais outras igrejas. Já são 25 anos de semeadura da palavra, e este é o tempo da colheita. Neste tempo, além de obras missionárias, o apóstolo José de Jesus tem dado cobertura para algumas igrejas na cidade, e o MAPA está sempre à disposição para ajudar todos aqueles que necessitam de apoio ministerial. A igreja hoje continua firme em busca permanente do mover do Espírito Santo e buscando se organizar cada vez mais com o mover celular. Ministérios e redes, congressos da visão celular têm sido propulsores para o ministério, pois o avivamento e a vontade de ganhar almas tem sido o principal foco da igreja. Hoje nós temos um corpo de obreiros, com mais de 20 pastores, 14 missionários, 32 evangelistas, 78 diáconos, sem contar com um número elevado de líderes de célula. Toda essa liderança recebe a formação em casa e desenvolve o potencial no treinamento diário, sem perder de vista o aperfeiçoamento teológico e científico. Quero também destacar a importância do coração da visão, que é a escola de líderes apostólicos, responsável por subsidiar a igreja com novos líderes de tempos em tempos. Neste tempo, temos também a Academia Brasileira de Capelães Evangélicos, força máxima no projeto evangelístico da igreja. São 25 anos de lutas, conquistas e muitas alegrias. E você é fruto desta longa caminhada. Parabéns ao MAPA, parabéns aos apóstolos Jesus e Zilda e todo o corpo de obreiros que fazem esse ministério. E também a todos os discípulos do MAPA. Celebrem, estamos em jubileu de prata. São 25 anos de lutas e conquistas. Ministério Apostólico Ágape para as Nações. 25 anos transformando vidas para a glória de Deus.